Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu trago o primeiro podcast de muitos de 2022. E aí, como é que foi a sua virada de ano e como é que tem sido esse início de ano para você? Hoje eu vou falar de um tema que eu recebi algumas mensagens questionando a minha opinião. O que é que eu pensava, o que é que eu achava. Como as férias estavam sendo estendidas aí um pouquinho, eu resolvi falar hoje sobre esse tema. Abri o nosso podcast justamente falando sobre qual a diferença entre orgulho e amor próprio. E toda essa polêmica, ela veio de uma entrevista da Mayra Card. Quem não sabe quem é a Mayra Card, ela foi casada e agora é casada de novo com o Arthur Aguiar, um global, e eles terminaram a relação, ela alegando que era uma relação abusiva, que ele tinha traído ela várias vezes, e durante algum tempo eu fui acompanhando devido a duas pacientes que eu tinha com casos de relação abusiva, e elas se identificavam muito, então sempre a gente estava trocando ali informações. Mas Carol, por que foi tão polêmico essa questão do orgulho e amor próprio? Primeiramente, eu acredito que a frase dela acabou sendo muito polêmica justamente por ela ter trazido à tona para todas as pessoas a questão de eu passei por uma relação abusiva e eu acredito que todas as mulheres precisam colocar o fim em uma relação abusiva. Então, acredito que a fala dela acabou tornando a frase que ela traz depois polêmica. Mas a frase que ela trouxe foi que ela encontra mulheres na rua e tem algumas mulheres que dizem assim: eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu me amo mais do que eu amo a ele, então eu não volto por causa disso. E ela responde: se você se amasse, não estaria fazendo isso com você. Está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio. O que seria orgulho? Quando a gente começa a pensar nesse ponto de vista dela, se não fosse uma pessoa que falou abertamente sobre relação abusiva, faria total sentido. Por quê? Diversas relações, elas terminam ou elas entram em um colapso pela falta de comunicação, pela sensação de não ser amada, pela sensação de não ser acolhida, por uma discussão que não é tão grave. Nada que englobe, nada que entre uma relação abusiva, nada que entre uma agressividade física, psicológica e até mesmo por questões financeiras. Então, quando a gente pensa em uma relação que chega ao fim ou é abalada por um motivo que não é um motivo tão grave, ou não é um motivo grave que vai direto na questão da ofensa à pessoa, do mexer com o psicológico da pessoa, é algo que aconteceu, mas que pode ser resolvido, é uma questão de comportamento, uma questão momentânea, e a pessoa sustenta o fim daquela relação porque ela já disse para as pessoas ou porque ela disse que se terminasse não voltaria mais. Aí sim é visto como orgulho. Por quê? Não houve uma agressão contra você, não houve uma agressão contra a sua essência, mas você está sustentando um sofrimento, que é um sofrimento de manter essa relação, se manter fora dessa relação, de não voltar, porque você deu a sua palavra e a sua palavra ela tem uma validade. Então você não pode voltar atrás e dizer que você quer vivenciar essa relação. Então muitas pessoas, muitas relações, elas chegam ao fim por causa de fato do orgulho, por não assumir que você está errada, por não assumir que você precisa mudar. Então muitas relações acabam chegando ao fim por isso. E o que é o orgulho? Eu vou falar um pouco sobre orgulho e sobre amor próprio. O orgulho ele pode ser dividido em duas partes. A psicologia ela traz dois tipos de orgulho, que é aquele orgulho positivo. O que é o orgulho positivo? Você se orgulha de você se orgulha da sua trajetória, você reconhece o seu caminho, você reconhece a sua perspectiva, você reconhece todas as suas conquistas ou faz isso com as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, que você torce para que
cresça na vida e você diz, eu tenho um orgulho de você, eu tenho um orgulho da trajetória que eu fiz até aqui, eu tenho um orgulho das coisas que eu conquistei. Isso é um orgulho positivo, é um orgulho que não fere a ninguém, ao contrário, ele te motiva para que você vá ainda mais longe, para que você vá atrás dos seus sonhos, para que você incentive outras pessoas, para que você possa mostrar para o outro o quanto ele é importante, o quanto você comemora as conquistas dessa outra pessoa e a sua também. Então você se orgulha de tudo que é bom que acontece na sua vida. O orgulho negativo, que é um orgulho que acaba paralisando a vida da pessoa, acaba não trazendo um processo de mudança, é quando você se coloca acima das outras pessoas, acredita que é o centro da razão, não aceita a mudança e mesmo percebendo que o seu comportamento te traz sofrimento e faz com que as outras pessoas que estão ao seu redor sofram também, você continua com o mesmo comportamento. E não aceita a necessidade da mudança, não aceita que você precisa mudar, que você precisa fazer de forma diferente. Então, quando a gente olha para as duas percepções de orgulho, elas são bem diferentes. Claro, o orgulho que ele é positivo, ele pode em algum momento se transformar em um orgulho negativo, sim, quando a pessoa ela não consegue lembrar da sua essência, de dizer assim, eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso reconhecer que eu também erro, eu preciso reconhecer que eu também preciso mudar, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. E ela começa a se transformar em uma pessoa soberba, em uma pessoa que não olha para o outro, em uma pessoa que não comemora as conquistas do outro, em uma pessoa que só pensa nela, apenas nela. Então essa é a grande diferença entre os dois tipos de orgulho. E aí vem a questão do amor próprio. O que é o amor próprio? O amor próprio é quando você reconhece o seu valor, a sua importância, entende que independente de status de relação, se você está sozinha, se você está casada, se você está namorando, como é o status, qual é o status da sua relação, você entende que você se basta, que você é suficiente, que você atende às suas necessidades, que estar com você, se levar para jantar, se levar para passear, é importante, é suficiente, te faz bem. Você se ama e o outro ele vai vir para transbordar esse amor. Você não precisa do outro para poder reconhecer quem é você. Ou se vê enquanto pessoa só porque tem uma outra pessoa ao seu lado. Ao contrário, você já se enxerga enquanto pessoa, você já enxerga o seu valor, a sua importância, independente de quem esteja ao seu lado. Porque você sabe quem é você, as suas qualidades, a sua essência, você se conhece. Isso é amor próprio. E quando a gente tem esse amor próprio, a gente entende quais são os limites. E quando alguém está ultrapassando esses limites, quando você está vivendo uma relação agressiva, quando você está vivendo uma relação tóxica, quando você está vivendo uma relação abusiva, você entende que aquela relação, ela não é mais importante do que a sua saúde mental. A sua saúde mental, ela é muito mais importante do que aquela relação. Então, se é uma relação que te faz mal, que te traz sofrimento, por que continuar nessa relação? E aí vem a diferença, ou por que voltar para essa relação se você já saiu dela? Quando se vive uma relação abusiva, uma relação tóxica ou de dependência emocional, a grande dificuldade é sair dessa relação. E quando muitas mulheres conseguem sair dessa relação e elas acabam voltando para essa relação, cada tempo que passa acaba se tornando muito mais difícil, porque ela percebe quando ela sai que ela não consegue se manter sem aquela pessoa, que aquela pessoa é essencial para a vida dela. Então ela acaba ficando nesse jogo de vai e volta, e o amor próprio ali já foi embora. Por quê? Porque ela não se enxerga sem a outra pessoa. Então quando a gente olha para o amor próprio, é justamente entender que você precisa estar no lugar que te faz bem. E quando eu falo em estar no lugar que te faz bem, não é aquela criança mimada que quando alguém mexe na sua ferida, que é o seu defeito, e você sabe que é o seu defeito, você sai da relação porque você não quer mudar, porque você não quer enxergar aquele defeito. Eu falo do lugar que te faz bem, não te agride, não te anula enquanto pessoa, enquanto ser humano. Você tem a sua vontade, você sabe qual é o seu espaço, você tem os seus limites sendo atendido, sendo respeitado, e isso faz a grande diferença. Uma outra
frase que ela traz é fazer aquilo que te faz bem. Se a relação te faz bem e você não quer voltar por orgulho, concordo com ela que você de fato, você não está no amor próprio, você está no orgulho. E aí você tem que baixar a guarda e rever os seus conceitos e a sua decisão. Mas se realmente essa relação ela não te faz bem, mas você percebe que é uma dependência emocional na qual é melhor sofrer estando com ele do que sofrer não estando com ele. Isso é uma dependência emocional. E aí você precisa repensar o seu comportamento diante disso, inclusive o seu amor próprio. Então, a grande diferença entre o orgulho e o amor próprio é justamente olhar para a sua relação e se questionar na balança. Qual a importância dessa relação na minha vida? Qual a importância dessa pessoa na minha vida? Os momentos que nós estamos juntos são bons momentos, eu me sinto machucada, a minha vontade ela é retirada, ela não é suprida, eu sempre me anulo para poder fazer a vontade do outro, eu já não sei mais quem eu sou na relação, então você vai se questionar quem é você diante dessa relação. E tá aí a grande diferença, você precisa ser você, a relação ela é uma parte da sua vida, ela não é a sua vida. A diferença do amor próprio e o orgulho é justamente como você se sente diante da relação. Se é uma relação que te faz super bem, bola pra frente, continua. Se é uma relação que te machuca, que te faz sofrer, o que é que te faz querer voltar para ela? É amor ou é dependência? E aí vem os questionamentos que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida e ao longo das nossas decisões. Muitos relacionamentos, eles terminam prematuramente porque não houve diálogo, porque não houve uma comunicação assertiva, por não existir abertura, por não existir tempo de qualidade, por não existir acolhimento. Mas muitas relações, elas permanecem pela dependência emocional e já deveriam ter terminado há muito tempo, porque não existe mudança e só sofrimento. Então bota na balança como é que anda a sua relação. E você que terminou e tem dúvida se é orgulho ou se é amor próprio, se questione como era essa relação. Agora, muito cuidado que tem pessoas que elas fantasiam uma relação que não existiu ou que existiu lá atrás e elas trazem como uma verdade absoluta ainda hoje, mesmo depois de ter sido traído ou até mesmo ter vivenciado uma relação de agressão psicológica. Coloque na balança se a sua relação te faz mais sorrir ou te traz mais estresse, mais desgastes. Se você pensa mais um dia que eu tenho que aturar, ou que bacana, mais um dia para viver, mais um dia para aproveitar cada momento, cada sorriso, cada situação. A sua relação tem sido leve ou tem sido um fardo? E como você se sente diante dessa relação? Você se sente capaz? Você se sente motivada? Você se sente colocada para cima? Ou você se sente diminuída, excluída, abandonada a todo momento nesse relacionamento? A relação é uma construção diária, na qual os dois precisam estar dispostos a construir. Se tem alguém que, ao invés de te ajudar, te coloca para baixo, é um momento de fato de repensar essa relação e de repensar essas construções. É amor próprio ou é orgulho? Dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões de temas. Passa lá no meu Instagram, @psicarolinelemos. É com muito prazer que eu vou te receber por lá.